Aleluia! Eu quero mais uma vez saudar a todos os ouvintes nesse tempo, nesse dia. A paz do Senhor, que Deus abençoe você onde você estiver nesse tempo. Você que está aí na tua casa, você que está aí no teu automóvel, acompanhando este culto, este momento. Sabe, você está aí no teu trabalho, no teu local de trabalho, no ambiente corporativo e ligou a rádio, está ouvindo esse momento. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Até mesmo você que está aí no leito do hospital e tem a possibilidade de ouvir a rádio, saiba que o Senhor te alcança aí. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Subo ao mais alto céus, lá estás. E se desço ao mais profundo abismo, até lá o Senhor há de me alcançar. Então você que está aí vivenciando momentos difíceis, quem sabe um dia difícil, quem sabe aí acometido por alguma enfermidade, os olhos do Senhor estão sobre você também. E eu tenho certeza que nesta tarde a mão do Senhor há de te alcançar. Eu quero compartilhar uma palavra com você, algo que Deus tem gerado no meu coração há alguns dias, há um tempo, que é o tema chamados a não olhar para trás. Todos nós temos muitos motivos para olhar para trás, para desistir da caminhada, quem sabe para vivenciar, ficar relembrando das coisas do passado, né? E a orientação bíblica para nós, algumas orientações bíblicas para nós, é de não olhar para trás. O texto no Novo Testamento diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Ainda a porção da palavra de Deus nos diz que a esposa de Ló, ela olhou para trás, e o fato de ter olhado para trás, ela virou, se tornou uma estátua de sal. Está lá em Gênesis. Porque desobedeceu a ordem de Deus, que era não olhar para trás. Todos os dias nós temos muitos motivos, somos tentados a voltar no caminho. E sabe, eu estou falando para você aqui nessa tarde, e tudo que você pensou no dia de hoje, na manhã de hoje, até esse momento, mais precisamente 12:28, você está condicionando, pensando, refletindo sobre a possibilidade de olhar para trás. Porque o olhar para trás, o regredir, o dar um passo atrás, ou quem sabe trilhar o caminho de volta, ele na verdade, ele é tentador. Mas por que é tentador olhar para trás e voltar no caminho? Porque, por vezes, os desafios que estão diante de nós são tão grandiosos. Por vezes, por mais que tenhamos projetos, sonhos, por mais que tenhamos clareza, parece que é muito maior do que podemos suportar. E aí a nossa mente, o nosso coração tem o desejo de voltar no caminho, regredir, ou quem sabe até mesmo parar. Essa palavra é para você na tarde de hoje. Você, eu, nós somos chamados a não olhar para trás. E para isso eu quero ler o texto da palavra de Deus. A porção da palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9,
a partir do versículo 51, ele diz o seguinte: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou-se firmemente o propósito de ir para Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, encontraram uma aldeia samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu e disse: Não vos sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm os seus covis e as aves dos céus os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, dizendo: Deixai os mortos enterrar os seus próprios mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro: Eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos da minha casa. Ao que Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Como eu disse, todos os dias somos tentados a voltar no caminho. E essa tentação de voltar no caminho se dá por questionarmos a trajetória, ou questionarmos as nossas escolhas, questionarmos se não havia possibilidades melhores. Quem sabe hoje você está questionando, colocando na balança, analisando: será que não havia possibilidades melhores? Será que não havia um melhor caminho? Será que as escolhas que eu fiz de fato foram assertivas? Sabe, olhar para trás é uma realidade. Voltar no caminho é uma realidade para muitos. Voltar no caminho é uma realidade que muitos discípulos e discípulas de Jesus são tentados todos os dias. O texto em que nós lemos nos mostra um momento muito especial. O Evangelho de Lucas, ele relata que Jesus está seguindo o caminho da periferia para o centro. Jesus está saindo do caminho da periferia e indo para o centro, saindo da Galileia e indo em direção a Jerusalém. Para o Evangelho de Lucas, para o evangelista Lucas, é uma viagem muito marcante, porque essa viagem vai levar Jesus à morte. É um caminho sem volta. Quando Jesus se propõe a sair da Galileia e ir para Jerusalém, é um caminho onde ele sabe que o destino será a morte, será a traição. É um caminho, é uma trajetória que vai marcar o fim da vida de Jesus. E na verdade, nós bem sabemos que vai levá-lo ao céu. Mas é um caminho que vai trazer dores, é um caminho que vai trazer inquietação, é o caminho que vai levar à reflexão, é um caminho que muitas vezes nem todos nós, na verdade, nós não teríamos coragem de trilhar. É uma viagem de libertação, onde o ápice dessa viagem é a morte. Lá no capítulo 23, no versículo 43, a gente vai perceber isso. Que é um caminho de enfrentamento a pedras, buracos, sofrimento,
aonde nós vamos ver Jesus em alguns momentos indo ao monte e declarando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade. O texto que nós lemos relata um caminho modelar, uma resposta a um plano de Deus. É um caminho que Jesus vai trilhar, que na verdade foi proposto pelo próprio Pai. É um caminho aonde o plano do Pai está sendo estabelecido. É um caminho de ensino, é um caminho aonde terá fundamentos estabelecidos, é um caminho aonde veremos a graça de Deus se manifestando, mas é um caminho também que vai trazer algumas dores. É um caminho que, na verdade, nós vamos perceber que Jesus ele passa por dores como eu e você, por situações adversas como eu e você. Porém, é um caminho que Jesus resolveu trilhar e não olhou para trás. Sabe, nessa tarde eu quero dizer para você que, em meio a caminhos de dores, em meio às indagações se os caminhos que você escolheu de viver fiel a Deus está sendo válido ou não. Quem sabe hoje você está refletindo se o caminho de fidelidade a Deus tem valido a pena ou não. Saiba, o plano de Deus estabelecido para nós, a graça de Deus estabelecida sobre nós, ainda que em meio a caminhos de dores, a meio a caminhos de dificuldades, de traição, nós veremos a boa mão de Deus sobre nós. O texto, o versículo 51 diz que ao completarem os dias, e o que acontece aqui antes? São dias de glória, dias da manifestação do poder e da graça de Deus, dias de uma teofania, onde Deus se revela. Se você for analisar no capítulo de número 9 ainda, no capítulo de número 8, nós vamos perceber que Jesus ele vai para a transfiguração com os discípulos. Olha que tempo especial, olha que momento impactante, que momento estupendo. A transfiguração é a revelação, é um ponto marcante onde os discípulos ali que estão com Jesus vão dizer: olha, vamos montar barracas aqui, vamos fazer tenda, nós vamos morar aqui, vamos ficar aqui. São dias que os discípulos vivenciam a manifestação de Deus. Sabe, uma coisa que eu aprendo com esse texto é: o caminho que nós escolhemos trilhar vão ter momentos da manifestação da glória de Deus, da presença de Deus. Mas quem quer ser discípulo deve trilhar todo o caminho. Quem aceita ser discípulo não apenas quer conhecer o caminho da manifestação da glória, do tempo da visitação, da transfiguração, mas vai trilhar todo o caminho com Jesus. Ficar no tempo da manifestação é maravilhoso. Quem sabe ontem, domingo, foi um dia da manifestação da graça de Deus ali na igreja onde você congrega. Você foi visitado pela presença de Deus. Você foi impactado por todo aquele ambiente, uns louvores com a palavra. Você foi edificado. E tudo que você queria, tudo que você mais desejava era: eu gostaria que ficássemos aqui. Vamos estabelecer tenda, vamos morar aqui. Porém, tem a segunda-feira. E aí vem as dificuldades, vem as lutas, vem o sofrimento, vem os problemas. E aí tudo que você queria era ficar no dia de ontem. Ei, essa tarde eu vim dizer para você: você não foi chamado a olhar para trás e a ficar no ontem. Deus tem algo novo para você no dia de hoje. O mesmo Deus que se revelou a você no dia de ontem, no culto, é o mesmo Deus que vai se revelar no dia de hoje, na tarde de hoje, com graça, com poder, com unção. Os discípulos aqui
percorrem o caminho com Jesus. Eles vão aderir internamente, ou seja, percorrer o caminho com Jesus. O texto fala sobre uma intrépida resolução. É ir com firmeza. A expressão utilizada no versículo 51 diz que manifestou uma intrépida resolução, ou seja, é ir com firmeza. Você foi chamado a continuar caminhando com firmeza, independentemente das lutas. E aí, o texto está dizendo que Jesus vai para o local dos samaritanos. E a gente sabe que os samaritanos não se dão com os judeus. E Jesus está condicionado, Jesus está indo com firmeza, uma intrépida resolução de ir para lá. Ou seja, não há nada que vá fazer ou que tenha feito Jesus voltar no caminho. Quando ele estabeleceu aquilo, ele foi para os samaritanos. Você, eu, somos chamados a não voltar no caminho, irmãos e irmãs. Você empresário, você profissional liberal, você mãe que está me ouvindo aqui agora, quem sabe você tomou uma decisão, você agiu de forma veemente com seu filho, com a sua filha. Você tomou uma decisão no dia de ontem e hoje você já está condicionando, pensando se de fato a sua decisão ela foi assertiva ou não. Ei, essa tarde com muito temor e tremor eu quero dizer para você, não olhe para trás. O mesmo Deus que direcionou você, o mesmo Deus que abençoa você, não olhe para trás. Ir para Jerusalém é um caminho de decisão. Jesus, quando ele se dispõe a sair da Galileia e ir para Jerusalém, passando por Samaria, é um caminho de decisão. Jerusalém não é um lugar confortável. Ei, ouça isso. Jerusalém não é um lugar confortável, mas é necessário cumprir o propósito. Jerusalém é o lugar do desconforto, é o lugar da morte, é o lugar da traição, mas é necessário cumprir o propósito. Não dá para olhar para trás. Vamos para Jerusalém, o caminho é Jerusalém. O caminho já está estabelecido, o propósito já está estabelecido. Quem sabe vai gerar alguns desconfortos, vai gerar algumas crises existenciais, vai gerar algumas crises financeiras, vai gerar algumas crises até mesmo nas suas emoções, vai gerar algumas crises nos ambientes familiares, vai gerar algumas crises até mesmo com amigos, mas você não foi chamado para voltar. Jerusalém não é um ambiente confortável, mas é um lugar de cumprir propósito. E o propósito aqui de Jesus é salvar. Eu finalizo essa palavra nessa tarde dizendo para você, você está no caminho de decisão. Você está num caminho de decisão. E certa vez eu vi um pregador que dizia que decisões definem futuro. Ouça isso, decisões definem futuro. Decida hoje continuar. Decida hoje caminhar. Decida hoje continuar vivenciando tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas está sendo difícil. Eu estou tomando muita pedrada. Eu estou vivenciando momentos de dificuldades. Mas você não foi chamado a olhar para trás. Decisões transformam vidas. Decisões definem a nossa história. E sabe, hoje o que você precisa é parar de olhar para trás. Um saudosismo absurdo que você tem. Ah, mas foi muito bom lá atrás. Olha, depois que eu escolhi caminhar com Jesus, depois que eu tomei essa decisão, parece que as coisas saíram do meu controle. E saem mesmo. Quem sabe você está num ambiente totalmente desconfortável. E ambientes desconfortáveis são muito ruins, mas geram crescimento. Ambientes desconfortáveis vai fazer você mais forte.
Ambiente desconfortável vai fazer de você alguém mais capaz. Não queira estar em ambientes confortáveis. Ambientes desconfortáveis, na verdade, vai fazer você olhar por um novo âmbito. Ambientes desconfortáveis, na verdade, vai fazer com que portas novas se abram. Ambientes desconfortáveis vai fazer com que pessoas novas apareçam. Ambientes desconfortáveis vai fazer com que você comece a olhar com um outro prisma. Esse ambiente desconfortável é para a verdade, para lapidar você. É para fazer você um homem mais forte, uma mulher mais forte, um discípulo mais forte, um discípulo mais fiel. Você é empresário, você foi chamado nesse tempo. Deus colocou esse sonho no teu coração, Deus deu a graça dele sobre você e você está vivenciando um ambiente desconfortável, quem sabe uma crise financeira. Mas a partir disso, Deus vai dar graça para você. Nesse ambiente desconfortável, Deus vai colocar pessoas que vai abrir o leque novamente. Nesse caminho de desconforto, você vai ver graça e favor de Deus. Nesse caminho de desconforto, você vai tomar decisões e Deus vai abençoar você. Mãe, pai, você tomou uma decisão acerca do teu filho. Continue. É desconfortável? É. Mas só você sabe, você como mãe, você como pai, o melhor caminho para o teu filho, para a tua filha. Pastor, você tomou uma decisão que Deus direcionou você. Fique tranquilo. Está gerando um desconforto no ambiente da igreja local. Mas Deus respalda você. Você é o anjo da igreja. Deus tem algo com você. Então, em meio a ambientes desconfortáveis, Deus vai abrir portas. Última coisa que eu quero compartilhar com você é que nesse ambiente desconfortáveis vão aparecer 3 candidatos a discípulos. Nos ambientes desconfortáveis vão aparecer 3 candidatos a discípulos. E nós podemos ver que, em versículo 57, o texto bíblico diz o seguinte: indo eles num caminho afora, alguém disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus responde: as raposas têm os seus covis e as aves do céu o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O primeiro candidato a discípulo aqui, ele está dizendo: olha, eu vou para onde o Senhor for. Na verdade, ele está estabelecendo aqui: olha, eu tenho uma vantagem e uma segurança terrena de estar contigo. Mas tudo que Jesus está propondo é um ambiente totalmente desconfortável. Quem sabe você hoje está querendo apenas a pretensão de ter vantagem e segurança terrena. Em meio a essas situações, eu quero nessa tarde dizer para você que as vantagens e a segurança terrena não são capazes de nos fazer tornar discípulos. E muita gente que está com Jesus apenas por causa das vantagens e a segurança terrena. Isso não faz discípulo. Isso não gera discípulo. O que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: olha só, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Eu não proponho para você uma questão de vantagem e segurança terrena. Eu proponho para você que eu vou estar com você em todo o tempo. Vantagem e segurança terrena não é só uma questão, não faz discípulos. Outro caminho para o discipulado, outro candidato a discípulo diz: Jesus vai falar para ele: segue-me. E ele vai dizer: olha, eu tenho questões familiares. Lá no versículo 59 diz o seguinte: outro Jesus diz: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me primeiro ir sepultar o meu pai. Sabe, tem muita gente que está olhando para trás por questões familiares. E aqui, pastor, mas você não conhece as questões familiares que eu tenho. Em algum momento você vai ter que abrir mão até de questões familiares. Algum momento você vai ter que abrir mão até de situações familiares. Jesus está dizendo: olha, para esse, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus.
Não é que Jesus ele é um insensível com a realidade familiar. Ele está dizendo que tem uma prioridade. Há uma prioridade. E esse texto, essa história, essa perícope termina dizendo o seguinte, que o terceiro discípulo diz, olha, versículo 61, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedido da minha casa. Aí Jesus lhe disse, ou na verdade replicou-lhe, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Como eu disse no início, somos chamados a não olhar para trás. Eu citei aqui a mulher de Ló, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. O texto da palavra no Novo Testamento diz que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E não é só o fato de se esquecer, não é só o fato de deixar para trás. Mas a Bíblia diz que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Tem muita gente que esquece das coisas que para trás ficam, mas não avança. Tem muita gente que se esquece das coisas que para trás ficam, mas na verdade não tem ânimo para avançar. Nessa tarde, hoje, segunda-feira, dia 21 de outubro, eu quero desafiar você a continuar avançando. Não olhe para trás. Não olhe para trás. E avance para tudo aquilo que Deus tem para você. E eu sei que neste dia 21 de outubro, Deus tem grandes coisas a realizar. Não olhe para trás. Não fique com o saudosismo. Deus tem mais coisas a fazer na sua vida. A palavra de Jesus para os discípulos é: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus, para o reino de Deus. Que você que colocou a mão no arado continue avançando e crendo que Deus tem grandes coisas. Altar 88. Aleluia, nós vamos avançar em Cristo Jesus. Daí, com Cristo somos mais do que vencedores. Ouvimos o pastor Tiago Bernardo da Igreja Metodista em Voldac, Volta Redonda, ministrando essa poderosa mensagem da palavra de Deus. Agora, estamos nos preparando, hein? Estamos nos preparando para o momento da oração. Está chegando aqui diversos pedidos de oração. Boa tarde, Pai do Senhor. Ore por mim, pelo meu filho Caio, Emanuele de Barra do Piraí. A paz do Senhor. Ore pela vida da Cris Mello, pela minha família, por Viviane, Anderson, Jennifer, Jonathan, Mateus e Braz, pela libertação do vício. Eu sou Eleísia. Boa tarde, pastor Dário Ferreira. Peço oração pela minha família, para a nossa nação. Que palavra abençoada por Deus. Peço oração pelos jovens da nossa nação, pelo meu esposo que está nas estradas.
Tem mais pedidos. Boa tarde, pastor Dário. Peço oração pela minha esposa Vera Regina, Ronaldo, RPM. Boa tarde, Dário, é de Carlos. Peço oração para Ana Paula, Fabiano e família. Graça e paz. Pai do Senhor, peço oração pela minha vida espiritual, pela minha casa, enfrentando muita batalha espiritual na minha vida, casa e familiares. É Lenice Santos, de Partido Alferes. Vamos orar pelo apóstolo Wagner Lúcio, pastor Elmir Ávila, pastor Walter Miranda. Orar por todos vocês que não conseguiram mandar mensagem, mas que serão incluídos nesse momento agora, em nome de Jesus. Prepare-se. Chegou o momento de falar com Deus. O seu pedido de oração será apresentado e Deus responderá e alcançará o seu coração, o seu lar, o seu trabalho. Coloque a sua fé em ação. Falemos com Deus agora. Senhor, bendito seja o teu nome. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por essa tarde. Obrigado pelo teu amor que nos alcança, pela tua misericórdia que é sobre nós todas as manhãs. Obrigado, Deus, porque teu Espírito nesta tarde nos chama a avançar. Deus, nós reconhecemos que muitas vezes somos tentados a olhar para trás, a voltar no caminho. Mas, Deus, a tua palavra nos diz que aquele que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, não é apto. Senhor, nesta tarde eu quero, neste tempo, orar sobre a vida dos meus irmãos e irmãs que, diante de tantas lutas, tantos problemas, têm pensado em voltar no caminho. Quem sabe o diabo lançou no coração, na mente, sobre as possibilidades de voltar no caminho. Quem sabe de regredir na fé, de trilhar outros caminhos. Ei, Senhor, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Reconhecemos que todos nós somos tentados de fato a voltar no caminho, mas o Teu Espírito nos motiva a continuar caminhando, Pai, a olhando para o Autor e Consumador da nossa fé. Senhor, Tua palavra diz que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Sim, queremos avançar. Pai, os ouvintes nessa rádio, homens e mulheres, querem avançar, buscam progredir. Senhor, avançar no ambiente familiar, no relacionamento saudável. Avançar, Senhor, no relacionamento como casal. Este empresário que precisa avançar e quer avançar, dê estratégia, dê sabedoria. Senhor, que nós não sejamos, ó Deus, aqueles como a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Possamos continuar avançando diante daquilo que o Senhor tem. Deus, que o Senhor traga cura ao enfermo, que o Senhor traga vida àqueles, ó Pai, que no dia de hoje estão angustiados, que o Senhor traga paz que excede toda a compreensão humana aos corações dilacerados no dia de hoje, que a tormenta cesse em nome de Jesus, que a luta cesse em nome de Jesus. Tua palavra diz que o Senhor daria ordem aos seus anjos a nosso respeito. Que assim seja sobre cada ouvinte nessa tarde, sobre a vida, Senhor, daqueles que estão enfermos no ambiente hospitalar. Que a cura, que o bálsamo seja sobre eles, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, cuida das emoções dos seus filhos, a mente. Blinda a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus, de todo ataque do inferno, toda investida do mal. Protege, Senhor, a mente dos teus filhos. Pai, nós temos a mente de Cristo e não aceitamos nenhum dardo inflamado do maligno, Pai. Guarda o nosso coração no dia de hoje. Orienta-nos nos dias de hoje, nos dê sabedoria. Guia os nossos passos, ó Deus, e dê direção àqueles que precisam neste tempo. Que as nossas decisões no dia de hoje glorifiquem a Ti, exalte a Ti, Senhor. Abençoe, Pai, esse que está dentro do carro agora,
indo levar suas filhos no colégio. Abençoe eles, abençoe as nossas crianças, guarde as nossas crianças de todo mal, guarde os jovens, juvenis. Senhor, em nome de Jesus, levante uma geração poderosa, cheia do Teu Espírito Santo, Pai. Nós oramos a Deus te pedindo, seja sobre nós, que no dia de hoje vejamos os sinais e as maravilhas. Tua palavra diz que os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E nós cremos no nome de Jesus.